93 Notícias. Gilson de Oliveira. 8 horas e mais 25 minutos, 8h25. Estamos de volta com a nossa conversa com o candidato ao governo do estado de Sergipe, Dr. Emerson Ferreira, da Rede Sustentabilidade. Candidato, nós temos mais 10 minutos para os nossos assuntos. Vamos ao próximo assunto, por gentileza, para que a gente possa dar continuidade, portanto, a esta nossa conversa aqui no programa 93 Notícias. E o próximo assunto é assistência social. Quais as propostas da Rede Sustentabilidade? Nós temos no Brasil, no mundo, no Brasil, em Sergipe não é diferente, um processo de concentração de renda, ao empobrecimento da população. Presume-se que 1% da população detenha 99% da riqueza do mundo. Então, é um negativo e um positivo, né? Então, nós temos 1% das pessoas com 99% da riqueza. Consequentemente, os outros 99% da população só tem 1% da riqueza. O mundo tem uma estrutura de produção, de sustentação alimentar para 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. O mundo está aí em torno de 7 bilhões de pessoas. E esses outros 3 bilhões e 500 milhões, o que fazer com eles? Torná-los invisíveis? Esquecê-los? Essa é que é a função do Estado, Gilson. O Estado tem que atuar, é o que se chama de justiça social, diminuindo as distâncias. A capacidade de empreender de cada pessoa é diferente uma da outra. E o Estado existe para diminuir essas distâncias, para diminuir essas diferenças. Então nós temos que ter um governo com assistência social atuando de forma integrada com as políticas públicas, no sentido de diminuir a pobreza. A principal forma de diminuir a pobreza, nós já dissemos, é através da educação, que propicia a inclusão social. Então, a educação precisa deixar de ser uma fresta para ser uma porta aberta, ampla, para a inclusão social. Nós temos que ter um Estado acolhedor, um Estado articulador, um Estado mobilizador de um processo produtivo, com geração de emprego e renda, para que a gente diminua os indicadores de pobreza. Nós temos que resolver o problema da habitação em Sergipe, um déficit que nós temos há alguns anos atrás, um indicativo de em torno de 70 mil habitações, hoje se fala em 100 mil, atualizando esses dados, 100 mil habitações. Nós temos que rever o nosso programa de urbanização. O processo de urbanização no Brasil ele é vinculado à favelização, porque nas áreas de menor valor imobiliário é onde se constrói os conjuntos residenciais. E muitas vezes o trabalho está em outro espaço, em outro local, com valorização imobiliária diferente. Então isso vai requerer infraestrutura, vai aumentar o custo de deslocamento desse trabalhador, o tempo de deslocamento desse trabalhador. Então nós temos que repensar todo o nosso processo de urbanização, temos que pensar um processo de políticas públicas que democratize as oportunidades, que possa garantir direitos, emprego, moradia, saneamento básico, saúde. E quando você tem um Estado que trabalha no sentido de ser um Estado articulador para a garantia desses direitos, para promover justiça social e ter sustentabilidade nessas políticas públicas, aí sim nós vamos estar diminuindo diferenças, nós vamos estar produzindo uma justiça social. E aí nós temos que ter responsabilidade social nesse processo. E é isso que traz o programa da Rede Sustentabilidade, no sentido de diminuir os indicadores de miséria e de pobreza. Próximo tema, candidato, por gentileza, são 8 horas e mais 29 minutos. E o próximo tema a ser explanado pelo candidato é justamente infraestrutura, obras e rodovias. Nós temos aí, Sergipe tem cerca de 300 obras paradas, inacabadas. Sergipe possui uma rede viária, as nossas rodovias praticamente são inexistentes. Quais são os planos, quais são os projetos da Rede Sustentabilidade? Nós temos, inclusive, a duplicação da via federal, que já leva 20 anos. Inaceitável do ponto de vista administrativo, né? Quanto termo aditivo já se fez, né? E quando a gente pensa num país com esse cenário de corrupção nesses contratos, nesses aditivos, aí a gente fica a imaginar o que tem acontecido. Olha, primeira coisa, proposta da rede, Gilson. Temos que pensar em infraestrutura.
para a economia e para as pessoas. Não podemos esquecer. Geralmente a gente deixa o foco apenas para a questão da infraestrutura, pensando na economia, que é fundamental, é importante, é necessário, mas temos que pensar também na infraestrutura para as pessoas, a acessibilidade e a mobilidade. E pensando dessa forma, a gente fez uma análise dos modelos hidroviário, rodoviário, ferroviário. É zero aqui em Sergipe e hoje é tudo centrado no transporte rodoviário. Nós temos eixos federais e temos eixos de comunicações com estradas estaduais, municipais. A gente precisa melhorar a comunicação entre essas vias. A gente precisa melhorar, dotar a região do Agreste e do Sertão de vias mais largas, de vias com potencial para o fluxo de veículos que hoje acontece nessa região e melhorar a qualidade da comunicação entre as vias intermunicipais. Esse é um problema aqui. Nós precisamos otimizar o nosso potencial portuário, do ponto de vista da economia. Nós temos informações de que, por exemplo, o Japão, eles têm uma logística, que eles têm um entendimento que Sergipe, aqui no Brasil, é um enclave geográfico, ou seja, é um estado muito bem situado geograficamente para o contato a partir de Sergipe com os grandes portos do Brasil. Então, o que vem da Ásia, o que vem da Europa, teria contato primeiro aqui em Sergipe e depois nós fluiríamos para... Claro que não pode ser toda a navegação seja dessa forma. Agora nós temos hoje um atracamento de uma média de 2 navios por mês, isso é muito pouco. Então nós precisamos dinamizar isso e precisamos fazer com que essa região portuária, né, ela seja dotada de uma infraestrutura com maior capacidade para que a gente possa pensar em aumentar esse potencial do transporte e de utilização do porto aqui de Aracaju, num processo de economia. Então essa infraestrutura tem que ser pensada dessa forma. E outra coisa que nós estamos pensando muito em infraestrutura é a revitalização e recuperação e o cuidado com as nossas bacias hidrográficas e melhorarmos também o potencial, pensarmos em incluir o transporte hidroviário e temos também que pensar na nossa matriz energética. Nós temos que melhorar a nossa matriz energética, tornando-a independente de combustíveis fósseis e trabalharmos com energia limpa. Já falei aqui da energia fotovoltaica. Uma outra coisa é que metade das residências em Sergipe não tem esgotamento sanitário, não tem esgoto tratado. Isso é inaceitável do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de desenvolvimento, né? Eu tenho informação, por exemplo, que em Paris, o esgotamento que sai de uma residência, ele não chega a avançar 10 metros que já não esteja tratado nas residências. E aqui nós temos 50% das casas que não tem ainda o tratamento de esgoto. Nós não, estamos chegando a 90% de casas com água tratada. Precisamos melhorar a qualidade da água aqui em Sergipe, baratear e melhorar a qualidade e melhorar o desperdício. Existem cálculos de desperdício de 60% da água tratada aqui em Sergipe. Então, são indicadores que são inaceitáveis e que precisa ter política com gestão competente para resolver esses problemas. Vamos ao próximo assunto, candidato, por favor, 8 horas e mais 33 minutos. E o próximo assunto para o candidato Dr. Emerson Ferreira é esporte, turismo e juventude. O senhor já falou aí em juventude, essa questão toda. Do esporte. O esporte e o turismo. E veja só, a questão do esporte, nós temos que apenas 26% dos sergipanos exercem uma atividade esportiva com regularidade. Vamos fazer uma enquete aqui e ver quantos de nós vai. 26% dos sergipanos apenas têm atividade. Precisamos de muito mais. E precisamos entender o esporte como esporte de alto rendimento, com finalidades estéticas, com saúde e lazer. 26% apenas praticam. E por que é que só 26%? Aí nós vamos verificar os jovens, as mulheres. O que é que acontece? Quando as pessoas se casam ou quando as pessoas assumem um emprego, elas deixam de praticar uma atividade esportiva. E aí é onde entra o poder público, que pode estimular para que essas pessoas, de acordo com a sua realidade, ou de casamento ou de trabalho, procurem manter a atividade física. E aí nós precisamos disseminar aqui no estado de Sergipe espaços onde as pessoas possam fazer sua atividade física. Nós precisamos ter
profissionais da área de atividade física, da área de educação física, com equipamentos móveis, porque está provado que se eles ficam ali na praça, eles vão ser destruídos. Então, equipamentos móveis que esses profissionais possam levar para as praças e ter atividades regulares, de modo a estimular as pessoas a que a gente aumente esse número, que hoje é de 26%, e passemos a ter mais pessoas. E a questão do turismo, nós temos que pensar na cultura de Sergipe, ter o turismo voltado para a cultura, turismo voltado para a nossa condição geográfica, que nós temos geograficamente, né, fomos abençoados, temos regiões interessantes para incentivarmos o turismo de grandes eventos, e precisamos ter também, hoje já Sergipe está incluído, tem uma lei estadual, o turismo religioso. Sergipe já passa a ser também incluído no turismo religioso. Então precisamos incentivar. Agora, para isso, a gente não pode fazer da Secretaria do Turismo uma secretaria desprezada para fazer acomodação política eleitoreira. Ou seja, a barganha política. A barganha política. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Candidato, sobrou como último tema educação. Inclusive, o senhor já se referiu aí, eu recordo muito bem. O senhor falou de IDEB, falou de muita situação. É a prioridade do nosso governo, tem que ser a grande porta de inclusão social. Precisamos ter um ensino de qualidade para Sergipe, valorizar os professores, fazer gestão democrática, trazer as famílias para essa discussão com a escola, trazer a sociedade para essa discussão com a escola. Então, é inadmissível que a gente não pense na valorização do professor como algo fundamental, valorização do servidor da educação. Isso é fundamental. Eu me lembro de Angela Merkel, que ela disse que só existem médicos, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, nutricionistas, blá, 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 porque existem professores. Então, é fundamental que a gente valorize o professor nessa política de educação e pense numa educação integral. A educação que passa conhecimento de qualidade para os alunos, que prepara esses alunos para o exercício da cidadania, para que não tenhamos a desestruturação da família e da sociedade, e que pense na formação para o mundo do trabalho. Isso é fundamental, que a gente possa acoplar o ensino médio com o ensino técnico profissionalizante. Já em outros momentos, porque a gente defende a tese da gestão integrada, gestão com transversalidade, desde o planejamento, nós temos que planejar, já integrando as diversas secretarias, e pensarmos nesse planejamento para médio e longo prazo, ou seja, instituirmos políticas de Estado com transparência, com responsabilidade, com combate à corrupção e com estímulo à participação das pessoas, e num governo totalmente submetido ao controle social, com a diminuição do número de cargos comissionados, com auditoria e revisão dos contratos que aí existem, porque a gente tem que pensar muito na questão da corrupção e na controladoria como um órgão bastante importante na gestão pública. Então é choque de gestão que precisa, e a gente precisa despolitizar a administração pública, despartidarizar. Precisamos politizar com políticas públicas e despartidarizar, tirando a política partidária da gestão pública. 8 horas e mais 38 minutos. Para a gente encerrar esta nossa conversa, eu concedo 2 minutos ao candidato para suas considerações finais. Seja a mudança que você quer para a sociedade. O brasileiro está indignado. Agora a gente tem que saber transformar essa indignação e observar que dentro da nossa indignação existem mais 2 outros sentimentos. O sentimento da esperança. E falo aqui da esperança de esperançar por dias melhores. De esperançar que é possível que a gente resolva todos esses problemas. Não de esperar sentado, mas esperarmos, e aí eu trago outro sentimento. A indignação tem que ter esperança e tem que ter coragem. A coragem para mudarmos. A coragem para buscarmos alternativas através da política. O homem não trouxe algo melhor para a gente resolver a questão da administração, a não ser a democracia. Então, utilizando princípios democráticos, precisamos ter coragem para fazer esse enfrentamento. E temos alternativas nessa eleição. Temos alternativas de políticos com honestidade, de políticos com independência, de políticos com competência, porque se prepararam para o exercício da vida pública, e de políticos com coragem para fazer o enfrentamento dessa situação. E eu não sou o único, mas eu tenho certeza que me incluo dessa relação de alternativas, do novo, de ideias, de novas práticas para Sergipe. E seja a mudança que você quer para a sociedade. Não se omita. Se você deixar de votar, os outros vão decidir por você.
Se nós tivermos 50% de pessoas que não forem votar, nada mudará na política sergipana e os corruptos e aqueles que estão buscando salvo-conduto na política continuarão nos cargos. Então é preciso que, sabendo que no Brasil cerca de 1/3 da população, dos eleitores, vulgarizam, banalizam, votam de modo inconsequente, se 50% não forem votar, só 17% votando de modo consciente e os 33% vão escolher. Então os 17 mais os 50, 67%, vão ser governados e vão ter uma legislatura elaborada pelos políticos eleitos por esses que vendem o voto. E aí, infelizmente, nós vamos continuar tendo a incompetência e a corrupção na política. Você também, como eleitor, precisa ser juiz nessa eleição. Tem uma porção de candidatos aí buscando salvo-conduto. Eles estão cheios de processos e precisam estar nos cargos para que a impunidade continue nesse país. Então você, além de eleitor, você pode ser juiz nesse processo. E outra coisa, não acredite em pesquisa. Do mesmo modo que você não pode acreditar nessa história que todo político é corrupto, que isso não é verdadeiro, o que existe é gente corrupta vindo para a política, nós também precisamos entender que na política nós precisamos fazer o voto faxina nessa eleição. Então vamos votar com qualidade e vamos ser, cada um de nós, a mudança que a gente quer para a sociedade. Não acredite em pesquisa, porque eu duvido que qualquer pesquisa que você faça no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, na sua família, você vai encontrar resultados completamente diferentes dos que estão sendo publicados aí. Pesquisa no Brasil é algo ainda vergonhoso, não deveria ser publicado pesquisa em época de campanha eleitoral. Seja a mudança que você quer para a sociedade, vote. Nós somos alternativa, nós temos o 18 para governador, nós temos o 181 Dr. Emerson para o governo, nós temos o 181 delegado Alessandro Vieira para o Senado e temos também deputados federais e estaduais, todos fichas limpas, porque na rede, quem não for ficha limpa, não entra. É essa alternativa que nós queremos ser e oferecer para os sergipanos. Obrigado pelo espaço, tenham todos um bom dia, muita paz e saúde para todos. Candidato, obrigado, digo eu ao senhor por ter aceitado nosso convite, por ter comparecido para esta nossa conversa com o nosso público ouvinte, e eu só finalizo desejando ao senhor uma boa sorte. São 8 horas e mais 42 minutos, 8h42, conversamos aí, portanto, com o candidato Dr. Emerson Ferreira, da Rede Sustentabilidade, candidato ao governo do Estado de Sergipe.